depósitos. O Carlos é alguém que nós consideramos sempre para estar nos nossos eventos, porque ele não gosta de falar. Minto, ele gosta muito de falar. Nós gostamos de o ouvir. Ele vai interagir convosco. O objetivo aqui é trazer-vos informação que seja útil para as conversas que têm com os clientes, com as pessoas que conhecem, as conversas do dia-a-dia, o que é que se perspectiva em termos de taxas de juros, a importância da intermediação de crédito e as alternativas que o Governo lançou e as soluções que a Caixa também, obviamente no fim temos que falar um bocadinho de Caixa Geral de Depósitos, que se podem adequar aos desafios do mercado. As perguntas ficam no fim, interajam connosco aqui através da aplicação e, Carlos, o palco é teu. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais agradecer o convite e dar-vos os parabéns pelo evento. Parece-me ser de facto um evento de partilha de experiências, de aprendizagem e só dar nota de que o facto de estarem cá convidados de outras redes acho que é elucidativo e acho que é único e portanto estão de parabéns por isso. Depois, está aqui um erro neste slide, crédito à habitação. Eu não venho falar de crédito à habitação. Não é de crédito à habitação que nós vamos falar, que eu venho aqui falar hoje. Nós vamos tentar dar aquilo que é um pouco a visão do atual contexto de mercado, como é que as coisas funcionam, o momento em que nós vivemos e como é que nós achamos que devemos nos comportar perante esta situação. Não é surpresa para ninguém, ou seja, as boas notícias estão aqui evidentes. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias de jornais, com aberturas de telejornais sobre o tema do momento. Há um ano a esta parte, acho que só rivaliza com as guerras, na verdade, portanto, em termos de notícias dos telejornais. E, portanto, este é o tema e é o tempo que nós vivemos. E nós temos que perceber o tempo que nós vivemos, temos que perceber qual é o nosso contexto, mas também perceber um bocadinho como é que chegámos aqui. Eu olho aqui para a plateia e o que eu vejo é uma série de balõezinhos com uma série de questões que nos vão assolando nos últimos tempos sobre este tema, sobre o tema das taxas de juros. Mas é que é para ter cuidado com os balões? Balões de pensamento. Nós sabemos. Adiante. Mas enfim, vamos tentar aqui de alguma forma tentar responder a uma ou outra questão. Nada, por uma coisa dessa, uma provocação para quebrar o gelo, não é? Não foi propositado. E portanto, tentar responder aqui algumas questões e se calhar antes de irmos às questões próprias do momento, convém um bocadinho olharmos um bocadinho para a retrospectiva e pensarmos como é que chegámos aqui, como é que temos vivido esta área, a área do imobiliário, a área da banca, do crédito à habitação, das taxas de juros. Portanto, eu para já lanço o primeiro desafio, ajudarem-me a responder, a fazerem um esforço de memória e tentar-nos lembrar o que é que estava a acontecer nesta altura precisamente, há 21 anos atrás, e que tinha um impacto significativo nesta área de negócio. Claro que as meninas não respondem, porque nenhuma era nascida nessa altura, e, portanto, é só para os cavalheiros. Há 21 anos, na discussão do Orçamento de Estado, o que é que aconteceu que nós achámos todos que ia ter um impacto significativo nesta área? Quem é que me ajuda? Pedro Oliveira. Juro bonificado. Quem respondeu juro bonificado? Pedro Oliveira. Boa. Pedro, juro bonificado. Tal e qual. Acabou o juro bonificado. Ok? Acabou. E nós, na altura, quem estava na banca, como eu já estava na banca, e quem estava neste setor, mãos à cabeça, e agora, o que é que vai acontecer? Vão vender-se muito menos casas. Como é que os jovens vão conseguir comprar casa? Pior que isso, como é que os pais dos jovens vão conseguir comprar casa no Algarve em nome dos jovens? Também servia para isso o bonificado. A realidade é que nós achámos todos que se iam vender muito menos casas e que se ia fazer muito menos crédito à habitação. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Este é um momento. Chegámos a 2008, 2009, importando uma suposta crise, um subprime, umas coisas assim. Mais à frente tem impactos. Aí sim, a coisa tremeu um bocadinho. Importa reter isto por uma razão muito simples. Porque foi o último grande momento, 2009, em que as taxas de juros estiveram a níveis como as que estão hoje. Só para termos a noção, nós temos hoje, a começar este mês, uma Euribor a 6 meses 4,115. Em 2009 ela atingiu o seu valor mais alto. Alguém tem ideia do valor? Só assim? 5,33, uma coisa assim do género, alguns em 2009. Portanto, ainda não estamos nesse valor e provavelmente não chegaremos lá. Mas só para termos a noção,
Outro tema que nós temos que pensar, e já vamos falar mais à frente, mas fica com esta questão na cabeça, o tema 2009 e a evolução das taxas de juros. Aí a coisa tremeu um bocadinho, ou seja, havia aqui algumas dificuldades. Mais à frente viemos a perceber que não era só o tema das taxas de juros, a banca também tinha algumas dificuldades nos seus balanços, nos seus ativos, alguns bancos faliram, outros foram intervencionados. Um pouco mais à frente, nós vivemos uma situação particular com a vinda da Troika, com as consequências que isso teve também ao nível do incumprimento, e portanto houve aqui um período em que as coisas de facto tremeram um pouco, vamos dizer assim. Na verdade, 2010, 2011, 2012, sobretudo a partir daqui, as coisas retomaram um crescimento que vocês conhecem, que é falado nesta área do imobiliário e também na área do crédito à habitação. Mais à frente um bocadinho, 2018. Alguém se recorda de outro evento, vamos chamar-lhe assim, específico, neste caso, nomeadamente, tem origem num regulador que lançou para o mercado aquilo que chamamos as medidas macroprudenciais. Certo? Recordam-se, 2 ou 3, o que é que consistiam a partir dessa altura? Os limites dos 90%, o cálculo da taxa de esforço, os indicadores de solvabilidade do cliente passaram a ser calculados não pela taxa do mercado, pela taxa do contrato, perdão, mas pela taxa do contrato agravada em 3%. 3%. Com a perspectiva de percebermos se o cliente consegue pagar hoje, se consegue continuar a pagar, se a taxa de juros subir os tais 3%. Na altura, mais uma vez, mãos à cabeça. E agora? Eu lembro-me, nós tínhamos financiamentos de prédios inteiros aprovados, que estavam em construção, com protocolos com os mediadores, a 100%. E de repente é preciso arranjar 10% para aquilo que... Onde é que os clientes vão arranjar os 10%? Como é que eu vou financiar os clientes se calcula a taxa de esforço? Não pelo contrato, mas o contrato é gravado em 3%. Pensámos todos o quê? Muito menos casas a vender, muito menos crédito à habitação a fazer. Foi isso que aconteceu? Pergunto. Não, não foi isso que aconteceu. Fez-se mais e melhor crédito. A verdade é essa. Mais e melhor crédito. Hoje não ouvimos falar em incumprimento, ou pelo menos em booms de incumprimento, por 2 razões fundamentais. Emprego e o facto de hoje em dia o mercado permitir, numa situação de dificuldade, aquilo que não permitia em 2011 e 2012. Que é o cliente poder, por exemplo, vender a casa. Porquê? Porque há margem entre aquilo que o valor da casa e aquilo que ele ainda deve. Coisa que não acontecia em 2011 e 2012. Para além disso, também os 3% permitiram acumular uma parte significativa daquilo que foi a recente subida das taxas de juros. Mas a verdade é que nós na altura não sabíamos isso e achávamos que era mais uma medida, era mais um prego no caixão. Achávamos nós todos outra vez. Aliás, eu diria que houve pessoas mais pessimistas que acharam mais do que isso. Pensaram que mais me irá acontecer, só falta mesmo vir por aí uma pandemia. Março de 2020, aí está a pandemia. Aí sim, aí não havia nada a fazer. Ora, se íamos morrer todos, não se vendiam casas, nem se fazia crédito à habitação, certo? Não há possibilidade nenhuma. Portanto, achámos todos que desta vez é que era. Foi 1 mês e meio. Na Caixa, o país fecha 15 de março, alguns por aí, atingimos o limite de propostas aprovadas no dia, era só para ser a conta certa, no dia 30 de abril, 15 a 30, mês e meio, era só para ser mês e meio, mais nada. Mês e meio depois, retomámos o crescimento de operações aprovadas e foi sempre a subir o número de contratações até ao final do ano. Tudo isto para dizer o quê? Momentos catastrofistas, vivemos já uma série deles. E, portanto, eu acho que todos nós temos que perceber que quem está nesta sala tem a obrigação de perceber este contexto, tem a obrigação de perceber como é que chegámos até aqui e, sobretudo, acreditar que vivem num setor com uma elevada resiliência, para usar uma palavra muito na moda, mas, sobretudo, com uma capacidade grande de adaptação e de encontrar soluções através de eventos como estes, de partilhas, através daquilo que, com o apoio dos parceiros, na área da legislação, na área da banca, todos juntos encontramos soluções para ultrapassarmos os desafios que temos pela frente. Ok? Concordam? Então, parabéns por isso. Porque, de facto, deve haver poucos setores onde já foi decretada a morte não sei quantas vezes, e o que é facto é que nada disso aconteceu. Dito isto, a verdade é que hoje vivemos este cenário que aqui está. Está bem? E, portanto, há várias perguntas que nós vamos
fazendo na cabeça é quais as consequências da subida do último ano, por exemplo, que consequências é que isto tem tido, vamos tendo na cabeça e vamos percebendo o que é que tem acontecido, e, sobretudo, quais são as perspectivas de evolução, que é a pergunta do $1 milhão e a dificuldade que nós todos temos aqui. Enfim, as consequências todos nós já sabemos, vocês acho que concordam comigo, incerteza, receio, indecisão. Os clientes, quando chegam perto de vós, hoje decidem a compra mais rapidamente, ou mais lentamente, ou pensam mais do que era no passado? Mais lentamente, é ou não é? O que é que os clientes acham? Os clientes têm muito receio do que pagam hoje, ou têm mais receio de não saber o que vão pagar daqui a um mês, daqui a 6 ou daqui a um ano? Nós já tivemos Euribor a 5.3, lembra-se? O tema não é tanto, é assim, o português nesse aspecto, e não só, é que rapa ao fundo ao tacho, estica daqui, estica lá, e consegue pagar hoje. O grande problema dele é, e eu consigo pagar daqui a um mês, ou daqui a 6, quando a Euribor, quando a minha prestação renovar, ou daqui a um ano? O que é que vai acontecer? E esse é o grande tema. Aquilo que foi acontecendo ao longo deste período foi, efetivamente, que as pessoas perderam capacidade para aceder a crédito. Alguns deixaram de conseguir. Reparem, uma diferença em relação a 2008 e 2009, por isso é que eu dizia, para retermos há pouco, acho que há duas diferenças fundamentais. A primeira foi a rapidez desta evolução das taxas de juros, desta subida das taxas de juros. Demorou muito menos tempo, agora foi tudo muito mais rápido do que foi naquela altura. Ou seja, a capacidade das pessoas ajustarem é diferente. Não é? Outra diferença está nas causas. Em 2008 e 2009, o problema residia no sistema financeiro. Eu pergunto, hoje a taxa de juros sobe por causa de problemas no sistema financeiro? Não só. Em 2008 e 2009, tínhamos a banca alavancada ou sobrealavancada, ou seja, emprestava tudo que era dinheiro dos depositantes e pedia dinheiro emprestado para emprestar também. Tínhamos uma taxa de conversão superior a 100%. Deixou de haver crédito, por causa do subprime, as instituições deixaram de confiar umas nas outras e nos ativos que estavam subjacentes aos créditos que faziam umas às outras, porque os bancos emprestam dinheiro uns aos outros. Portanto, se deixou de haver crédito, como vocês sabem, tudo o que é escasso, o que é que acontece? Custa mais dinheiro. Sobe. E foi isso que aconteceu em 2009. Hoje vivemos a situação oposta. A taxa de conversão dos bancos é abaixo de 100%. Ou seja, nós não conseguimos emprestar a totalidade dos depósitos que temos em carteira. E só não é maior porque houve aqui um período em que os depósitos saíam para os certificados da FUB. Não éramos nós que estávamos a fazer mais crédito. Portanto, a banca hoje tem liquidez, coisa que não acontecia no passado. Hoje a taxa de juros sobe porquê? Qual é o objetivo que o Banco Central Europeu, falando aqui no caso da Europa, tem ao subir a taxa de juros? Qual é o objetivo que tem? Baixar a inflação. Trazer a inflação para que valor? 2%. É o valor que se entende, e a Christine Lagarde já falou nisso N vezes, que se entende como um valor ajustado ao crescimento da economia. Porquê? Porque é um valor que permite ganhos de produtividade, é um valor que permite ganhos reais nos vencimentos. Não tenhamos ilusões, nós não podemos ter a inflação nos níveis que temos hoje. Porque na realidade isto reflete sempre em poder de compra, reflete sempre em dificuldades na economia. É impossível as empresas garantirem ganhos reais de vencimentos com inflações de 6% e 7% de forma permanente. Não dá. É impossível. E portanto, por mais que isto custe, por mais que às vezes custe ouvir certos discursos, é fundamental trazer a inflação para esse valor. E portanto, a taxa de juros sobe apenas, vamos dizer assim de uma forma simplista, utiliza-se uma ferramenta financeira, neste caso a taxa de juros, é a única quase que o Banco Central Europeu ou os bancos centrais têm, do ponto de vista de política monetária, para tentar controlar uma questão económica que é a inflação. E portanto, é este processo que nós estamos a viver. Depois há aquela discussão se este é o caminho certo, se não vamos matar o doente com a cura, ou também a teoria da noz. Sabem a teoria da noz? Partir uma noz. Nós temos que dar uma pancada na noz com a força certa. Não pode ser demasiado fraca que não parte a noz, ou demasiado forte que esmaga a noz. E portanto é um bocadinho este equilíbrio que se está aqui a tentar fazer. E portanto, há aqui uma questão que é, sabemos, primeiro, não é o sistema financeiro que está aqui em causa. Ok? Sabemos uma outra coisa, enfim, isto vale aquilo que vale, mas sabemos uma outra coisa que é, existe uma perspectiva para essa evolução da inflação. Com as medidas que estão a ser tomadas, aquilo que se espera é que, algures em 2025, nós consigamos trazer a inflação para o valor pretendido. A última estimativa diz que é 2,1. Com a incerteza que isto, que nós temos que colocar sempre nestas coisas e os cuidados que nós temos que colocar nestas coisas, podemos, de alguma forma, esperar que nessa altura
possamos começar a ter um alívio, então, das taxas de juros quando a inflação, de uma forma consistente, se aproximar dos 2%. Primeira nota, não é expectável, ou melhor, não vai acontecer, não vamos ter outra vez os períodos de taxas de juros negativas que tivemos durante 6 ou 7 anos. Isso não vai acontecer e não é sequer desejável que aconteça. Mas vamos então admitir que conseguimos trazer a inflação para os 2%, alguns em 2025. Durante este período, o que é que está a acontecer? A subida da taxa de juros, numa altura em que temos tensões inflacionistas, é bom ou mau para a economia? O período que nós vivemos é mau. É mau para a economia. Estamos em cima de um processo inflacionista que as coisas estão mais caras, estamos a retirar capacidade às pessoas, poder de compra para comprar as coisas que são mais caras, e o caso da prestação é um bom exemplo, a prestação da casa. É mau. Portanto, as economias, tendencialmente, terão aqui algumas dificuldades, algumas entrarão em recessão, algumas já estão em recessão, uma recessão controlada. A boa notícia, se é que isso se pode dizer, é que mais à frente, cumprindo este objetivo, qual é a ferramenta que os bancos centrais têm para dinamizar economias e em que sentido? Taxa de juros, agora em sentido contrário. Está bem? Portanto, este é o cenário. E se a inflação nunca baixar? Pois. Essa não estava prevista. Não, é assim, eu às vezes brinco apesar de eu ter nascido na Guiné-Bissau, não tenho os poderes do professor Mamadou ou qualquer coisa do género. Não, mas é uma boa questão. É assim, neste momento a discussão é um bocadinho essa, até porque temos o tema das guerras, temos o tema que influenciam, prevê-se que pode-se vir trazer aqui alguma resistência à descida da inflação. É assim, a inflação vai baixar. A pergunta se calhar é ao contrário. Que custos é que isso tem para a economia? E como é que as pessoas vão aguentar essa descida da inflação? Porque as pessoas a dada altura deixam de ter capacidade de compra e não compram. E se não compram, os fornecedores não vendem. E se não vendem, não baixar o prazo para a capacidade das pessoas. O tema é os custos que isso vai ter. E se nós tivermos uma inflação ligada à falta de recursos, que vai continuar nos próximos anos e possivelmente até ao infinito? O que é uma inflação ligada à falta de recursos? Não percebi. Os recursos vão ser cada vez mais escassos e isso pode influenciar os No limite, o que acontece é que o fornecedor vai ter, quem tem oferta, vai ter que reduzir o preço ajustando àquilo que é a capacidade da economia. Isso vai ter que, de alguma forma, eu acho que o tema é mais que custos é que isso vai trazer à economia. E essa é que é uma preocupação, não é? Porque demasiado tempo com esta inflação e demasiado tempo com estas medidas restritivas é a tal história da teoria da nós. A cura não pode matar o doente. Mas é assim, muito honestamente, ninguém sabe exatamente como é que as coisas vão evoluir. Temos economias mais robustas. Já agora só um pormenor. Este tema da taxa de juros, para nós também nos situarmos, é um tema que a nível europeu tem grande impacto em Portugal. E em Espanha. E daí para a frente não tem o impacto que nós sentimos aqui. Nós tínhamos até há um ano e tal 90% dos créditos à habitação em taxa variável. No norte da Europa, 70% são em taxa fixa. Portanto, isto tem pouca relevância. Agora, claro, nós vivemos em Portugal, é o nosso país, não é? E, portanto, o tema é, eu não tenho resposta para isso, não sei exatamente que consequências é que isso tem. Aquilo que normalmente os modelos explicam e aquilo que está a ser tentado é, de facto, reduzir os estímulos, reduzir o rendimento disponível das pessoas, por isso é que a própria Christine Lagarde é contra, inclusive, os apoios sociais que se dão, porque, na realidade, estamos a manter uma capacidade financeira das pessoas artificial que não resulta da capacidade da economia de trazer rendimento às pessoas. Vamos ter que esperar para ver. Aquilo que nós acreditamos é que isto vai acontecer com maior ou menor dificuldade, mais meses à frente, mais meses atrás. Está bem? Vamos ter que esperar. E, portanto, este é o cenário que nós temos. De vez em quando. Oi? Outra questão que tem sido colocada muito recentemente é esta alteração que o Banco de Portugal trouxe em reduzir a taxa de stress para 1,5. Como falámos há pouco, em 2018 o Banco de Portugal disse os bancos vão passar a calcular a solvabilidade do cliente, não com base na taxa de mercado, mas a taxa de mercado é gravada em 3%. Nesta altura, tomou finalmente uma decisão que era pedida há algum tempo e sustentada naquilo que era a tendência das taxas de juros, de estabilização da taxa de juros. Recordo que no último mês, o que é que aconteceu? A taxa de juros já não subiu. A Christine Lagarde não subiu as taxas de juros, manteve a taxa de juros no mesmo valor.
Portanto, esta medida teve para entrar em vigor logo no início do mês, de outubro, depois foi adiada para dia 15. Na minha ótica, foi a tentar perceber o que é que ia sair da reunião do Banco Central Europeu, se ia sair de facto uma interrupção da subida das taxas de juros ou não. E isso aconteceu. Atenção, isto não significa que mais à frente não possa existir uma retoma nas subidas das taxas de juros. Até porque a taxa de juros na Europa é 1% a menos que, por exemplo, nos Estados Unidos, com as devidas diferenças. Mas, na realidade, isto é uma boa medida para já para nós, para quem está nesta sala. Porquê? Isto vem trazer capacidade a clientes que até agora não tinham. Reparem no seguinte cenário. A Euribor hoje está a 4, vamos arredondar, 4.1. Vamos buscar um spread competitivo de 1% para facilitar as contas. 5.1. Na realidade, eu estava a calcular até o dia 16 de outubro a capacidade financeira deste cliente por 8.1. 8.1 é crédito pessoal, não é crédito da habitação. 8.1. E, portanto, o que estamos agora a dizer é que vamos calcular por um valor mais baixo, porque não vamos agravar a taxa do contrato em 3%, mas vamos agravar apenas em 1,5%. Importa também dizer, e por isso é que alteramos, e o mercado hoje tem uma procura muito grande pelas taxas fixas e mistas, sobretudo pelas fixas de longo prazo, tem uma procura, as mistas também, mas as de longo prazo é que têm impacto aqui, por uma razão muito simples. Se nós temos, reparem, mesmo assim nós estamos a falar de 5.1 mais 1,5, estamos a falar de 6.6. É assim que nós estamos a calcular a capacidade financeira de um cliente na variável. Okay? E, portanto, ainda assim é 6.6. Continua a fazer todo o sentido para um cliente, não só por aquilo que falámos no início, da eliminação da incerteza, no caso das taxas fixas mistas a 2 ou 3 anos, aí é esse o impacto que tem, mas também, eventualmente, pela opção por uma taxa fixa para a totalidade do contrato. Por exemplo, no caso da Caixa está por 3.9, que compara com 6.1. Estão a ver logo o que é que isto quer dizer. Reparem, compara com 6.1, compara com uma variável de 4.1 mais 1% de 5.1. Continua a ser, inclusive, a taxa fixa para a totalidade do contrato mais baixa do que a taxa variável. E tem uma outra particularidade. É que vamos conseguir dar mais dinheiro ao cliente, porque se eu estou a calcular por 3.9 e não por 6.1 a capacidade financeira dele, e porquê é que eu calculo 3.9 e na taxa fixa para a totalidade do prazo não agrava em 1,5? Porque é fixa. Porque pode acontecer o que acontecer no mercado, que não se cumpre o objetivo que se pretende com este agravamento, que é saber se o cliente pode ou não pagar. Pode. É 3.9 para a totalidade da vida do empréstimo, ele vai poder pagar. Portanto, não calculamos com o agravamento. E, portanto, isto faz com que a opção pela taxa fixa permite hoje viabilizar negócios que nós não conseguimos viabilizar na taxa variável. Ok? Queres-me entender? E, portanto, daí, ainda que esta medida, de facto, venha trazer, o cálculo está feito de cerca de 18% de crédito à habitação a mais. Na opção por uma taxa fixa para a totalidade do prazo, o cliente consegue cerca de 25% a 30% de crédito a mais. E fica protegido para a totalidade do prazo. E mais uma coisa que hoje acontece e que não acontecia há bem pouco tempo. Como sabem, até aqui, até há um ano e tal atrás, a taxa fixa era mais alta ou mais baixa que a variável? Mais alta. E hoje é mais baixa ou mais alta? Mais baixa. Ou seja, o que é que o cliente encontra na taxa fixa? Encontra a tal segurança que falámos na outra questão, a eliminação da incerteza, e encontra no momento zero uma prestação mais baixa. Se for uma mista de 2 anos, por exemplo, tem as mãos livres para, há pouco ali o colega que colocava, se a inflação continuar, etc, etc. O tema é que depois o cliente pode, numa circunstância dessas, renovar o período de taxa fixa. Ou se confirmar aquilo que nós estamos aqui a falar, ou que a Christine Lagarde acredita e que o Banco Central acredita, deixa-se ficar na variável e apanha a boleia da eventual descida da variável. Deixem-me dizer uma coisa. As taxas fixas hoje estão a níveis, e já vamos ver melhor um bocadinho à frente, idênticos àquilo que as taxas variáveis se espera que estejam mais para a frente. Porque reparem, se nós tivermos uma inflação a 2%, quer dizer que as taxas de juros andarão na casa dos 2,5%. Ok? Aquelas negativas, isso esqueçam. E, portanto, se andarão na casa dos 2,5% e nós aplicarmos um spread, estamos a falar de 3,5%. Hoje, nós já temos, por exemplo, uma taxa fixa há 2 anos de 3,60%. Muito perto desse valor. Está bem? Mas pronto, isto para dizer o quê? Continua a ser muito relevante. Eu estou a falar nisto aqui, respondendo à questão do 1,5%, ele vem trazer, de facto, maior flexibilidade ao mercado, faz chegar ao crédito de pessoas que até aqui não chegariam e faz aquelas que chegariam poder incrementar o valor de crédito que eles têm. Ainda assim, não esquecer que a opção pelas taxas fixas, que hoje tem uma maior aceitação da parte dos clientes, por aquilo que se viveu, e porque, sobretudo, em muitos casos, ajuda a viabilizar negócios. Vocês têm a vantagem de
ter dentro de casa alguém que sabe isto tudo que eu estou a dizer. Vocês têm uma equipa de intermediação de crédito dentro de casa. E eu queria falar um bocadinho sobre isso porque uma outra questão que se coloca, a vocês não sei se coloca, devia colocar-se, muito honestamente, é qual é o papel do intermediário de crédito no meio disto tudo. Como vocês sabem, os intermediários de crédito não existiam em 2000, até o regime jurídico dos intermediários de crédito é 2017. Na realidade, eles começaram a estar no mercado com um papel decisivo a partir de 2018. Portanto, até lá não havia. Hoje em dia, temos os intermediários de crédito, portanto, há aqui um paradigma novo nesta questão. E que é cada vez mais importante, porque, reparem, nós hoje, há pouco estávamos a ouvir falar aqui o Rui sobre a questão da legislação. Reparem o quão complicado são estas coisas todas. Se olharmos para aquilo que é a banca e das pequenas coisas da banca, o que é mais relevante fazer isto, o que é mais relevante fazer aquilo, é complicadíssimo. Portanto, o que é que o intermediário de crédito veio fazer? Veio ajudar, veio libertar-vos primeiro dessa questão. Okay? Vocês passam a estar libertos e a fazer aquilo que podem e que sabem fazer bem e focarem-se naquilo que podem e devem fazer. E o intermediário de crédito o que vai fazer é ajudar os clientes de uma forma informada, avisada, a escolherem qual é a melhor solução para aquele negócio. O intermediário de crédito vem de alguma forma ajudar-vos também a vocês no acompanhamento do princípio ao fim do cliente e garantir de alguma forma que não é por falta de uma solução financeira que o vosso negócio não se vai realizar. É isto que o intermediário de crédito faz. Mas hoje, no momento atual que vivemos, o intermediário de crédito ainda é mais importante. Porque se até aqui o que fazia era recolher junto de todos os bancos a oferta que existia para aquele caso, hoje há muitos casos que aquilo que o intermediário vai fazer é encontrar qual é a solução, não é a melhor das, qual é a solução que vai viabilizar aquele negócio. E isso ainda é mais importante. E, portanto, vocês têm convosco uma equipa de intermediários de crédito com muita experiência e, portanto, acho que podem e devem, porque eles hoje têm, de facto, um papel muito importante na garantia da concretização do negócio, ou pelo menos no acompanhamento do cliente do princípio ao fim, diminuindo aqui o ruído, que o processo hoje de crédito à habitação e o processo de comprar uma casa ainda é um processo com muito ruído, com muitas complicações, e podem ajudar-vos nesse aspecto. Para além disso, promovem a literacia financeira. Nunca como hoje os clientes estão tão aptos a falar sobre spreads, Euribors, LTVs, DSTIs, e aquilo que os intermediários de crédito fazem é ajudar os clientes a perceber do que é que nós estamos a falar e eles compreendendo estão mais aptos a tomar a decisão. Outra coisa que é muito importante, e aí compete aos intermediários de crédito e compete-vos a vocês, é aquilo que nós temos vindo aqui a falar, é perceber este contexto, perceber os desafios que temos pela frente e tentar encontrar soluções para os desafios que temos pela frente. Essa pode ser a última questão. Esta é mesmo chata, é um quadro chato. Não olhem para o quadro. Aqui é só para dizer que há um sem número de soluções que permitem viabilizar mais negócios. Eu há pouco falava aqui, por exemplo, nós temos ali um tema de 3,60, uma taxa fixa há 2 anos, 3,60. Porquê taxa fixa há 2 anos, 3,60? Quer dizer, eu não andei a vender este peixe todo para agora chegar aqui e ter uma coisa que não encaixasse, não é? Encaixa no tema dos 2 anos, encaixa no tema de trazer o Euribor para os 2%, é aquilo que nós acreditamos que pode vir a acontecer e, portanto, está desenhado um produto que pode ajudar os clientes a concretizar as operações, a encontrar uma solução para concretizar as operações. E, portanto, só para termos a noção, e também para falar uma coisa que está na ordem do dia, do que é esta oferta, por exemplo, de 3,60 a 2 anos, ou a 3,75 a 2 anos, se ajuda ou não a viabilizar, porque assim, nós também sabemos, agora os bancos estão a anunciar os resultados líquidos, os resultados fabulosos, e portanto normalmente abre a caça ao banco, nesta altura, e o tira ao banco, e com alguma razão também se põe a jeito, a verdade é essa, também nos pomos todos a jeito, mas a verdade é que também há outra parte. E reparem, nós temos hoje uma moratória que entrou em vigor ontem para ajudar as famílias e as populações. O que é que a moratória diz? Vamos fixar 70% de Euribor, 4,1%, 70% disto, cá estava a fazer a conta, dá 2,88%, se não me enganei. E assim somamos de um spread, porque isso aplica-se às taxas variáveis. Okay? Vamos admitir que é um spread de 1%, 3,88%. E mais à frente, o cliente não paga agora, mas vai pagar, como sabem, mais à frente. E vai pagar com juros. Agora a pergunta que eu faço, é melhor optar por uma solução dessas
ou alterar o seu crédito para uma taxa fixa de 3% ou 3,75%. Que não tem que pagar mais à frente e não tem que querer ganhar mais dinheiro comigo, etc, etc. Estão a ver como as coisas são? É ou não é? Não sei. Aqui não, reparem. É óbvio que a taxa, é óbvio, e essa é uma boa questão, porque reparem, só para termos a noção, nós estamos aqui a apresentar uma coisa 3.6, a Caixa tem um depósito online a 3.5. Se calhar demorámos um bocadinho mais do que devíamos ter demorado a chegar lá. Mas a verdade é que hoje existe 3.6 no crédito e 3.5 num depósito a prazo. E portanto, enfim, a margem financeira tende a estreitar-se novamente. Mas aqui não é esse o tema, aqui a ideia é para que todos percebamos que estamos aqui a tentar encontrar soluções e há soluções. Não é para todos os clientes, não será para todos os clientes, obviamente, mas continua a haver soluções. Este é um bom exemplo. Um cliente está à distância de uma transferência de crédito à habitação, por exemplo, para conseguir uma taxa destas, se tiver uma taxa variável. Eu pergunto, se chegar a um banco e entre aquilo que é a moratória e eventualmente transferir o crédito à habitação, é só fazer contas, como dizia o outro, não é? É só fazer contas. E, portanto, estas são, grosso modo, eu não sei quanto tempo é que tem, Ruth. Já acabou, não ouviste? Já acabou. Então, já acabou. Vou mesmo. Tinha-me dito 1 hora, afinal, depois disseram que era meia hora. Vou só, muito rapidamente, terminar com uma pequenina história que é daquele homem que tinha um negócio, desde sempre, no meio do rio. Um sítio onde atravessavam de uma margem para a outra. E ele, há uns anos atrás, descobriu lá uma receita ancestral da sua bisavó, tetravó, ou o que era, umas bifanas espetaculares e uns sumos de fruta incríveis, e resolveu montar um negócio no meio do rio onde as pessoas passavam de um lado para o outro. E o negócio foi florescendo. Ia dando para os ganhos numa primeira fase, foi dando para fazer um pé de meio, foi dando para pôr o filho na faculdade, a estudar na universidade na cidade, e o negócio corria como sempre, junto à passagem de um lado para o outro. Há um dia que ele, como fazia todos os dias, estava a descarregar a mercadoria. Os frutos, os cocos, aquelas coisas todas, as mangas, etc. As bifanas, o pão. E passa um amigo de longa data, que ele já não via há algum tempo, e olha para ele e disse-lhe: o que é que estás a fazer? E ele: descarregaram mesmo isso tudo. Esse pão todo. Essas bifanas todas. Mas olha lá uma coisa, tu não vês telejornais? Tu não lês jornais? Tu não sabes da crise que está do outro lado do rio? Está aqui na margem já. Vai passar para cá. E ele o que faz é logo naquele dia devolve metade daquilo que tinha encomendado. No dia seguinte encomenda menos um bocadinho. E na semana seguinte, quando o amigo passa outra vez, ele diz: olha, epá, tu tinhas razão. Vinha aí uma crise porque eu estou a vender muito menos do que o que vendia até aqui. Moral da história. Muitas vezes as dificuldades, não é sempre, atenção, eu não estou aqui para adorar a pílula, não é isso que está aqui em causa, mas por vezes estão na nossa cabeça. E não estando, há uma coisa que eu tenho a certeza: não vale a pena gastar energia naquilo que nós não podemos mudar. Ninguém nesta sala consegue chegar aqui e dizer assim: amanhã as taxas de juros vão estar 1% mais baixas. Ninguém consegue. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é focar-nos naquilo que sabemos fazer bem, vender casas, encontrar soluções de crédito, os intermediários de crédito, juntamente com a Caixa. E a minha garantia é essa mesmo, é que podem contar com a Caixa para encontrar essas soluções. Muito obrigado. Bom, obrigada, Carlos. Eu tenho aqui 3 questões que provavelmente já foram no meio da conversa respondidas, mas a primeira é: e o impacto das novas medidas do Governo no mercado imobiliário? Não será este o grande problema para os próximos anos? É assim, enfim, o tema do mercado imobiliário é muito complicado, é estrutural. Normalmente, quando se diz que é estrutural, significa que não se vai resolver, pelo menos no imediato, não é? E, portanto, de facto, mas não há como fugir a essa questão. Mais uma vez, se calhar entronca muito naquilo que eu acabei de dizer. Existe, de facto, um problema, está na ordem do dia, existe um problema relacionado com a habitação, mas que tem vários vasos comunicantes, desde a imigração, desde o tema das rendas, do alojamento local. Portanto, eu diria que é assim, é um tema, mas também é verdade que as pessoas continuam a precisar de casa. As pessoas continuam a casar, a divorciar, a morrer. Quando há um divórcio são 2 casas, normalmente, se as conseguirem pagar. E, portanto, mais uma vez, muito honestamente, não há soluções mágicas. O problema é demasiado abrangente para se focar única e simplesmente daquilo que é as soluções de crédito à habitação e de financiamento. Tem vários vasos comunicantes, tem que ser uma atuação muito mais abrangente. Eu diria quase que tinha que ser um pacto de regime, a verdade é essa, porque é uma coisa que vai atravessar mais do que uma legislatura, e neste caso do imobiliário,
à semelhança daquilo que acontece em muitas outras áreas, nós gerimos o nosso país há 4 anos e as coisas não... que é para ganhar as eleições seguintes e, portanto, as coisas não são geríveis nesta área há 4 anos. O que eu diria foi como acabei ainda há pouco. É assim, vamos nos concentrar naquilo que nós sabemos fazer, vamos nos concentrar nas soluções que existem e depois é assim, há casos em que nós vamos viabilizar e há casos em que não tem solução. Não há muito mais para dizer sobre isto. Segunda pergunta, eu acho que já foi respondida também, é tua, portanto... Foi? Pronto, e a última, a segunda pergunta tinha a ver com a inflação. Certo. A partir de agora não será galopante, uma vez que os recursos são cada vez mais limitados, já falámos disso. A terceira é como é que é possível que os bancos consigam ter resultados históricos no momento de maior aperto dos seus clientes? O possível é fácil explicar, chama-se margem financeira. Não é? É pagar os depósitos com uma diferença muito superior àquilo que se cobra no crédito e é o que tem vindo a ser feito até aqui. Como eu disse há pouco também, eu como já estava à espera desta pergunta, portanto, nós já estamos a corrigir isso, ou seja, neste momento nós temos depósitos com 3,5% e temos soluções de taxas de juros com 3,60%. Isso de facto é uma discussão muito antiga. É óbvio que, eu disse há pouco também que muitas vezes a banca comunica mal, põe-se a jeito. A verdade é essa e para o comum dos mortais é uma pergunta que faz sentido, é estranha nesta altura. Mas não há muito que fugir disto. Os depósitos pagavam-se a menos de 1% e as taxas de juros já estavam a 3 e tal por cento e, portanto, a margem financeira alargou. Da mesma forma que quando as taxas de juros eram negativas, nós tínhamos Euribors negativas e tínhamos taxas de juros nos depósitos ainda que quase pornográficas, como eu estava a dizer, muito pequeninas que eram, mas tínhamos taxas de juros positivas e a Euribor era negativa. E, portanto, como sabem, houve aí até alguns bancos que tiveram de ser intervencionados, a Caixa também, como sabem disso também, e alguns até que faliram. Portanto, a explicação é muito simples, é matemática. É a matemática a funcionar, é a margem financeira que alargou. Não há outra volta a dar. Posso fazer uma pergunta? Fernando Elias. Tens que levantar a voz. Essa redução dos 3% para 1,5% naquele, digamos, DSTI. exato, disse que iria melhorar o 28%. 18. 18%. 18%. O cálculo está feito. Em média, o facto de se reduzir o indexante, a taxa de stress, perdão, de 3% para 1,5%, o cliente consegue mais 18% de capital. Acrescentei, também só coloco uma taxa fixa, consegue mais 25% a 30% de capital. Sim, consegue, sim. Alguns que até ao momento nem sequer tinham acesso a uma determinada casa, passam a ter. Outros passam a ter acesso a uma casa diferente. Exatamente. De valor diferente, neste caso. Há mais perguntas? Força. Não sei se é o interlocutor certo, mas há aqui uma situação que eu gostava de colocar. Temos notado que em Lisboa a Câmara tem exercido preferência em transações imobiliárias. A Caixa tem noção disso, real, tem peso, porque vocês têm contratos negociados potenciais para firmar e depois, afinal, não se vai consumar um negócio. Ou se isto é mais abrangente do que o cenário em Lisboa? Não, nós não temos ainda números sobre essa questão. Eu sei que é uma preocupação, por exemplo, há situações e os próprios clientes são um bocadinho preocupados com isso, isso traz aqui algumas nuances e já aconteceram situações relacionadas com direitos de superfície ou direitos de preferência, etc, etc. A verdade é que é mais abrangente porque hoje não são só as câmaras que podem exercer o direito de preferência. É uma situação que está na ordem do dia porque se fala da necessidade de habitação. E a Câmara ou a entidade pública pode dizer, por esse preço, eu fico com a casa. Nós não temos muita forma de controlar isso. A única coisa que nós fazemos é o que temos que fazer, que é pedir os direitos que sejam feitos os direitos de preferência, esperarmos os 10 dias úteis e ver o que é que acontece. Temos tido um ou outro caso em que percebemos que esse tema está... digamos que as câmaras estão a exercer um pouco mais do que o que acontecia no passado. Não me parece que seja, muito honestamente, não me parece que seja nada dramático, nem nada de muito preocupante. Se houver alguma situação, alguma área de intervenção em que vocês achem que isso tenha sido tema, a sugestão que eu faço é fazerem atempadamente, antes se calhar até da pessoa, estamos a falar de 15 euros, o pedido do direito de preferência, antes da pessoa ir recorrer ao crédito bancário, etc, etc, fazer a publicação dos direitos de preferência e perceber o que é que vai acontecer. Mas perceba a preocupação, mas também muito honestamente, nós não temos a noção que isso tenha sido tema para deitar abaixo negócios ou para que não se concretizem negócios, nada, não é tema. Nesta fase ainda não é tema. Pontualmente pode acontecer um caso ou outro, mas
Não é uma coisa que se diga assim, vamos estar todos preocupados com isso, não me parece que isso esteja a acontecer. Muito bem, obrigada Carlos. Foi Muito obrigado. Obrigada a todos pelas questões. João Pedro, microfone. Obrigado. Muito bem, vamos a isso. Uma nota de agenda rápida.